Gente, hoje a aula, nós vamos fechar uma série de estudos que a gente começou a passar aqui, que a gente denomina Escola de Profeta, que foi um trabalho que nós fizemos com os adolescentes há uns 2 anos atrás. E nós demos essa palestra, só que eu peguei ela e ampliei e fiz vários módulos aí, onde a gente passou para vocês, que é um conhecimento teológico. O que nós passamos aqui é um conhecimento não muito resumido, mas ele é uma base daquilo que se estuda numa universidade de teologia. E hoje, para encerrar, eu vou passar rapidamente sobre algumas outras matérias explicando, para que vocês tenham um conhecimento de, vamos dizer, o que está envolvido dentro do aspecto que nós chamamos de igreja. Quais os requisitos que nós precisamos para ter uma boa conduta pastoral, ministerial, dentro de um convívio de igreja. Ah, mas nós estamos falando de uma sala de adolescente. Não estou interessado nisso, porque cada um de vocês tem a capacidade de interferir na vida do outro, seja de uma forma positiva ou seja de uma forma negativa. E esse conhecimento é para que vocês tenham um mínimo de base para interferir de uma forma positiva, para não estarem perdidos dentro de uma vida de igreja frufru, como se estivesse num ambiente onde tudo tem que ser divertido, onde vocês estão aqui só para se alegrar e para passar um certo tempo. Não é bem assim, ok? Eu até pensei hoje até numa formulazinha, uma fórmula mais inteligente, uma vez eu passei e agora eu esqueci. Mas, uma formulazinha chamada conhecimento mais experiência é igual a sabedoria. Fala comigo, conhecimento mais experiência é igual a sabedoria. Claro que a palavra de Deus fala que o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, ok? Então, ou seja, o primeiro ponto para que se caminhe em direção à sabedoria é temer a Deus. É falta de sabedoria, a palavra fala que é aquele que se isola e surge-se contra a verdadeira sabedoria. E nós temos muitos adolescentes que se isolam. Ah, como é que é se isolar? É se isolar em si mesmo. Se isolar na sua autossuficiência, se isolar no seu próprio conhecimento, e aí eles se perdem na falta de sabedoria. E eu falo isso porque eu tenho visto jovens imaturos, jovens que eu chego para eles e falo: você cresceu na igreja e você virou essa meleca aí. É assustador como tem filho de crente que não vale nada, que não tem uma coisa chamada experiência. Os próprios pais muitas vezes protegeram os seus filhos da experiência. Ah, é meu filhinho, meu coitadinho. Eu estou para escrever um artigo. Pais, não matem seus filhos. Para crente, para pais crentes. E hoje estou pensando em outro título. Pais, não mandem seus filhos para o inferno. Tem pais crentes mandando seus filhos para o inferno. Vocês acreditam nisso? Gente, isso é sério. Isso é muito sério. Eu não quero entrar nessa questão agora, porque senão vai me roubar o tempo da aula e tudo mais. Mas conhecimento mais experiência é igual a sabedoria. Conhecimento sem experiência, você vai ter o quê? Teoria e até um bom teólogo. Você vai ter conhecimento, pouca experiência, você tem teoria e você tem um bom teólogo. O cara é bom de teologia. O cara sabe tudo, mas ele não tem vida para passar. Quando Jesus fala assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, é aquela vida que você pode repartir. Eu tenho vida que sobra. Pode chegar em mim que eu tenho algo para oferecer. Você não quer só conhecimento. Você não quer chegar num cara que só tem conhecimento. E está cheio de gente ganhando dinheiro só com conhecimento. Mas ele é vazio, ele não tem nada.
E uma pessoa com menos conhecimento e mais experiência é igual a um fanático, uma pessoa que, vamos dizer assim, não tem base, não tem por onde caminhar. É pura, vamos dizer, falta o termo aqui, uma pura ilusão de vida. Então, duas coisas que vocês precisam de ter: conhecimento e experiência. Nesse quesito de experiência, gente, presta atenção. Obediência. Fala comigo, obediência. Obediência. Esse exercício, nunca deixe de exercitar isso. Se vocês deixarem esse exercício aqui, vocês morrem. Vocês morrem. E eu falo, eu vivo repetindo aqui, porque eu já vi gente morrer. Vocês estão entendendo? É uma advertência séria. Quando está chegando agora, né? Fala, meu Deus, sala de adolescente, o negócio aqui era para tentar mais light, mas nós estamos falando de morte. Por quê? Porque tem adolescentes que cresceram, se tornaram jovens e morreram. Por quê? Faltou o quê? Experiência. Quantos aqui são filhos de crente? Levanta a mão. Melhor perguntar, quem aqui, ou o pai ou a mãe não é crente? Levanta a mão. Ou o pai ou a mãe, diminuiu bastante, né? Ana Clara, não exige algo maior de você? Essa situação? Não te força a ser mais crente essa situação? Olha só, se o seu lar fosse mil maravilhas, tudo certinho, bonitinho, você consegue perceber que talvez você estaria um pouquinho mais em perigo? Não dá para perceber isso aí? Não dá para fazer um quadro desse? Ah, mas eu estou falando que é melhor estar no lar bagunçado? Não estou falando isso não. Estou só citando um exemplo, porque se você, a Bíblia fala, quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se você está dentro de um lar abençoado, você tem condição de produzir muito mais, você tem muito mais tempo disponível para Deus, do que nós que estamos dentro de um lar muitas vezes bagunçado, que temos que cuidar de coisas básicas do dia a dia. Não é isso, Ana Clara? Coisas básicas do dia a dia. Vocês estão me entendendo? Gente, presta atenção nesses dois aspectos. Não marca bobeira, pelo amor de Deus. Não marca bobeira. Eu sei do que eu estou falando. Poderia até citar nomes aqui, mas não vou citar. Não seria nem conveniente, porque uma das matérias é ética e nós vamos falar sobre ética, né? Vocês não vão citar nome aqui, né? Vocês estão entendendo? E eu, depois que eu escrever esse artigo, eu vou postar lá no grupo para vocês darem uma olhada. Mas ficou legal isso aqui? Conhecimento e experiência. Por isso que a Bíblia fala para não consagrar pessoas neófitas. Quem que é neófitos? São pessoas com pouca experiência. São pessoas que ainda não ralaram, não passaram pelas provas, não passaram pela patrola de Deus. Vocês já viram como é que o cara faz massa de pastel? Quem já ficou observando a massa de pastel? Quem já viu? Quem já viu alguém fazendo massa de pastel? Não tem aquele rolo lá? O que ele faz? Ele não faz uma massa? Aí ele pega e passa grossão, não passa? Ele pega um bolão lá e passa, o trem sai do outro lado, uma tora desse jeito, não é verdade? Aí o que ele faz? Ele aperta. Ele aperta os dois cilindros e manda passar de novo a massa. Quem nunca viu o cara fazendo pastel? Geralmente nessas pastelarias a massa já vem pronta, né? Mas antigamente a gente via o cara fazendo. Aí ele aperta de novo aquele cilindro e vai passando até a massa ficar fininha. E isso leva tempo. Gente, fala comigo, tempo. Leva tempo. Eu já fui adolescente e eu sei o tanto que a gente é egoísta, orgulhoso, soberbo. A gente acha que sabe tudo. A gente acha que a gente tem todas as oportunidades da vida. A gente acha que o nosso pai já está cansado da vida. E principalmente vocês que já pegaram a fase do pai e mãe já meio encrespado um com o outro. Tem filhos aqui de pais que se separaram. Tem filhos aqui de pais que estão em crises. Certo? Por quê? Vocês já estão com 15, 16 anos, o pai e a mãe já cansou um do outro. E se não firmar na palavra, vai para um divórcio. Então, ou seja, nós não estamos num ambiente de tranquilidade, nós estamos num ambiente que exige uma atenção dobrada.
E o principal aspecto que eu vou falar é cuida de ti mesmo. Cuida de você. Uma das aulas aí que eu vou falar é sobre namoro, gente, fica esperto nessa área. Ou na próxima ou na outra eu vou avisar com antecedência para a gente bater pesado nessa área de namoro. Outra área que eu vou falar, a hora que Deus permitir, é sobre família também. São áreas que são importantes que vocês terem uma visão para que vocês projetem para onde vocês estão indo. Beleza? Ficou bom isso aí? Então, legal. Vou passar aqui rapidamente sobre algumas disciplinas teológicas, aí vocês podem comentar que hoje a aula vai ser mais tranquila, beleza? Uma das disciplinas que a gente aprende na teologia, eu já fiz 2 faculdades de teologia, é a administração eclesiástica. Ah, o pastor só tem que cuidar das ovelhas, saber da palavra de Deus e tal. Beleza, é mais ou menos isso. Mas e aí? A hora que vai reunir num lugar, já começa contrato, locação, comprar isso, emissão de nota fiscal. Aí tem que receber oferta. E como é que recebe a oferta? Põe no bolso, o cara manda um cheque, você tem que depositar, tem que abrir conta no banco. A hora que você abre a conta no banco, a Receita Federal já toma conta de você. E aí tem uma série de burocracias que não dá para você abrir mão. Tem o aspecto jurídico hoje, que nas igrejas é muito importante, porque nós podemos sofrer, e não sei aí como é que funcionam as coisas aí, acredito que já sofreram alguns processos jurídicos, seja trabalhista, seja de processo de alguma coisa que você pode falar aí hoje, está sujeito a sofrer um processo. Então, nessa matéria aqui, é tratado de vários aspectos. Contabilidade. Sabe o que é contabilidade? É um registro. Receitas, despesas. Hoje uma igreja, quando vai abrir uma conta no banco, ela tem que ter algum tipo de... alguma coisa assim que vai liberar ela a depositar qualquer quantia lá. Sim. E é uma burocracia. Você não chega lá, eu estou aqui com a minha igreja. Você precisa ter o CNPJ. Vocês já ouviram falar do CPF, né? Cadastro de pessoa física. Todo mundo aqui tem CPF. As empresas têm CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, ou seja, tanto as pessoas físicas quanto pessoas jurídicas são empresas. Então, o Estado olha para você como pessoa física e olha para as empresas como pessoa jurídica. São entidades que são controladas pelo Estado. Nós somos controlados pelo Estado. Quando você vai abrir uma conta no banco para a igreja, você tem que levar a ata de constituição registrada em cartório. Primeiro você faz uma assembleia, aí você registra a ata que compareceu tantas pessoas, assina com RG e tal, tudo. Leva no cartório, registra, depois vai lá no banco, vai lá no contador, abre o CNPJ, depois vai lá no banco, ou seja, é toda uma burocracia que você precisa de ter, não tem jeito. Uma igreja como essa aqui, tem até um contador aí, não tem um contador aí que fica fixo aí, tem um contador que fica fixo, para administrar toda essa burocracia. Tem um departamento aqui que é um departamento jurídico. Vocês já viram na ceia, muitas vezes, o pastor Oswaldo chega lá, vamos abrir uma assembleia aqui, para receber os membros. Quem já ouviu isso aí? Quem lembra? Já perceberam isso? Aquilo é um ato jurídico, é uma exigência legal, para que você possa ser membro da igreja. Existe um estatuto que está escrito que você só pode ser membro da igreja por aclamação ali numa assembleia ou pelo batismo, que você pode ser membro da igreja. E com isso você tem direitos aqui dentro de até verificar, eu quero saber quanto está entrando de dinheiro aqui, você pode ir lá e saber se tem direito. Está entendendo? Entenderam isso aí? Não é importante isso daí? Ah, vamos dizer que eu vou ser missionário, você precisa disso daqui. Vou lá para o Haiti, vou lá para Moçambique, vou lá para a África. Você vai, beleza, vai lá. O que eu preciso levar? Conhecimento. Você precisa saber como é que é a legislação local, se você vai poder abrir uma igreja legalmente ou você vai ter que abrir uma igreja no subterrâneo. Ah, eu quero abrir uma igreja lá na Coreia do Norte. Você não vai abrir na Coreia do Norte. Ô Kim, beleza aí? Eu quero abrir uma igreja aqui, você vai morrer. Não é, nem entra lá. Está entendendo? Ah lá, se você quiser, você vai ter que abrir uma igreja ilegal. O que você veio fazer aqui? Veio fazer turismo. E aí? Pode falar isso? Não? Por quê?
Mas e aí? Você falar a verdade, você não entra. Isso é uma questão ética que nós estudamos na ética. Você está sozinho ou tem mais crente reunido com você? E aí? Você está entendendo? Nós vamos falar sobre ética aqui, beleza? Outro tema muito legal é um termo chamado apologética. Fala apologética. Apologética. Rápido, apologética. Apologética. O que é apologética? É uma abordagem que visa advogar a nossa causa. Respostada, bíblica. É aquela resposta para a sociedade de uma forma bíblica. É um posicionamento, é uma resposta na linguagem que o ouvinte pode entender. É uma resposta de uma forma que o seu ouvinte entenda. Por exemplo, a linguagem que uma criança chega lá na sala de criança e pergunta: quantos anos Deus tem? Aí como é que você vai responder essa pergunta? Vai responder na linguagem de uma criança. Não é verdade? Agora, numa sala de adultos, se alguém perguntar alguma coisa, como é que é a Trindade? Você tem que ter uma resposta à altura daquele público que você está entendendo, entendeu? Você vai falar numa universidade, você tem que ter uma resposta à altura daquele público e uma resposta convincente. Então, ou seja, esses temas são tratados pela apologética. Aí entra questões morais, questões políticas, entra todas essas questões aí. Nós podemos votar? Qual que é a resposta que nós podemos dar a isso em relação a certos temas, por exemplo? A apologética, ela busca esse conhecimento e essa resposta. Beleza? Ficou legal? Heresiologia, essa aí é uma outra área muito importante. Heresia. Quem já ouviu falar desse termo? Heresia. Quem sabe o que é heresia? Quem não sabe o que é heresia? Heresia é um engano. A Bíblia fala que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que gera fé? O que gera fé? Ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus, a fé é uma resposta àquilo que você ouviu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que aquele que nele crê não pereça. Marcos 16,15: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Tem alguma confusão nisso daí? A salvação vem pelo quê? Pelo crer. Não está simples? Se você crer, está resolvido. Tem alguma complicação? Aí chega alguém e fala: não, mas você tem que dar 3 pulinhos ali. Você tem que passar pela porta da fortuna e Deus vai abençoar. Teve uma vez a Igreja Universal, vou falar porque isso aí saiu na rádio, teve a campanha da troca do anjo. Se seu anjo não está dando conta, você está muito cheio de problema, é porque seu anjo está fraco. Vem aqui na campanha que nós vamos pedir para Deus trocar o seu anjo. Existe, tem base bíblica. Você está entendendo? E é uma área que nós precisamos estudar. Tem livros aí escritos por alguns autores chamados Seitas e Heresias, que vai tratar justamente desse assunto. O que é uma seita? Seita vem do secta, que é sectarismo, divisão. Geralmente uma seita, ela pode até não ser ruim, não, no sentido, vamos dizer assim, tem igrejas aí que acham que são salvas, mas há uma presença de Deus ali na vida deles, ok? Beleza? Ok? Você está com a cara de quem está... Cadê, né? Por exemplo, tem igrejas que acreditam que são salvas, Congregação Cristã do Brasil. Certo? Adventista. Só eles são salvos. Só eles são salvos. Certo? E nós vamos falar que eles não são crentes? Eles não são salvos? Qual que é a base bíblica da fé deles? É Jesus Cristo. Agora, se os membros exagerem em algum aspecto ou outro entendimento, é um outro detalhe.
mas eles são consideradas seitas porque eles acham que eles são só eles são salvos. Entenderam? Então vamos ter um certo equilíbrio nessa questão. Agora, isso é uma matéria muito importante porque tem muita gente sendo enganada aí por muita coisa. Tem gente que fala aí, ó, você pega a internet aí, tem um monte de coisa aí que não presta. Tio Zé, também só te complementando, que é um motivo de muita gente sair desviada da fé cristã, da fé certa, é por não conhecer a palavra, aí ouve qualquer coisa por não ter conhecimento certo, você acaba sendo levado. Em geral, essas pessoas elas acrescentam, além da falta de conhecimento da palavra, conhecimento, elas não gostam da experiência. Olha, isso aí está ligado aqui. Obediência. Se você sai e abandona, eu já saí de algumas igrejas que estavam em situações complicadas. E saí de forma correta. Saí de igrejas que eu adverti, falei, ó, isso está errado, falei com as pessoas certas, está errado, está errado, está errado. Aí virou uma bagunça, eu peguei e falei, ó, eu vou sair. Saí, o que aconteceu? As igrejas fecharam. As igrejas fecharam. Igrejas, há 20 anos atrás, que eram igrejas para ter uma representação muito forte aqui em Cuiabá. Dessa igreja saíram muitos líderes que estão aí em várias igrejas hoje. Fecharam. Por quê? Problemas com a parte da experiência, problemas com a parte de submissão, problemas com a parte de caráter. Não foi uma não, tem 2 ou 3 no meu currículo. Então, ou seja, experiência. Então, ou seja, quando você passa pela prova, o mais importante não é sair da prova, o mais importante é como você passa pela prova. O obreiro aprovado não é aquele que tirou nota 10, é aquele que passou bem na prova. Você vai na escola, você estuda, para chegar na hora da prova e tirar 10. Não é verdade? Em Deus você não faz isso. A prova é a própria prova. A prova é o próprio processo. Você não vai ter uma prova lá na frente, você está em prova. Tem gente que não veio aqui hoje porque não passou na prova. Não passou na prova do quê? Da experiência. Às vezes estava cansadinho, eu estava com um incômodo, não, hoje eu não quero ir. Então, ou seja, se você tem condição de vir e não vem, há um problema nisso aí. Beleza? Então, mas heresia, a Bíblia adverte, olha, muitos apostatarão da fé. Essa apostasia não é para o ímpio, não. O ímpio abandona a fé? O ímpio pode abandonar a fé? Não. Só abandona a fé quem tem o quê? Fé. Então é simples. Então fica esperto. Não é verdade? Vocês que já estão com pouca idade, vou perguntar até para o João. Você já não viu adolescentes que se perderam aí no tempo do caminho? Você está com quantos anos? 15, né? Está com 15 anos. Então, ou seja, Já foi na igreja, né? Então, 3 anos atrás ele estava brincando de carrinho. Agora já está, virou adolescente, rapidão já está aqui na sala, na minha sala. Mas nesse pouquinho espaço de tempo, você viu gente se perdendo, viu, João? Viu gente se perdendo. Eu estou 28 anos nessa pegada com adolescente. Está entendendo? Vigia nessa área. Fique esperto. Olha para dentro de você e fala, eu não presto. Não acredita que você presta, não. Se você acreditar que você presta, no bom sentido, tá bom? Beleza? Ó, todo mundo aí. Está entendendo um bom nível aí, né? Mas olha para dentro de você, identifica aquilo que não presta na sua vida e começa a trabalhar e não a criar justificativas. Porque vem um conceito, vem uma ideia, vem uma falta de base ali e muitos são levados por essas questões de doutrinas falsas aí. E aceitam isso. Olha, se você passar pela porta da fortuna, Deus vai abençoar a sua vida. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que foi lá fazer a campanha da troca do anjo.
Isso não é mentira não, isso é verdade. E como nós vamos nos proteger desses enganos? Conhecimento. Ok? Legal essa parte? Então vamos ficar espertos. Antropologia, ela estuda a questão do homem. Antropos, homem, logia, estudo, discurso, entendimento, logos ali. E aí é um estudo do homem. Nessa parte aí existe uma discussão teológica se o homem é parte material ou imaterial, que é os dicotomistas, e a parte dos tricotomistas. Fala tricotomista. Não é quem faz tricô não, viu? É quem acredita que o homem é constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. Quando você for falar que o homem é em 3 partes, você fala espírito, alma e corpo. Entendeu? É a ordem que a palavra estabelece, é a ordem da prioridade. Espírito, alma e corpo. Na tipologia, lembra que a primeira parte que Deus ordenou foi a arca. A arca da aliança foi o primeiro objeto a ser feito, ou seja, vem de dentro para fora, vem do espírito, depois passa para a alma e corpo. Agora, o mundo é corpo, alma e espírito. O espírito fica lá no 3º lugar. Quem é crente é espírito, alma e corpo. O espírito vem em primeiro lugar. A parte mais forte na sua vida é a parte que está em contato com Deus. É a sua parte espiritual. Essa é a mais forte, essa é a que domina a sua vida. E ela força a sua alma à obediência, e ela força a sua carne à obediência. Agora, o ímpio, o homem que está perdido, ele é dominado pela carne, e ele força as emoções à obediência e joga a parte espiritual, aquela noção de Deus, joga para fora. Dicotomia é que acredita que só tem corpo e alma. A alma e o espírito, em muitos textos, eles são meio que semelhantes, certo? Mas a palavra de Deus dá base, e nós aqui na Batista, nós entendemos que nós somos formados de espírito, alma e corpo, ok? Mas deve ter gente aqui dentro que acredita que o homem é corpo e espírito, ou corpo e alma, e considera que a alma e espírito é uma coisa só. Legal? Ah, mas quem acredita, quem é dicotomista vai para o céu? Vai para o céu. Quem é tricotomista vai para o céu? Vai para o céu. Para que serve isso? Não serve para nada, só para a gente ficar conversando aqui e explicando algumas coisas. Beleza? Certo? Eu gosto de entender e entendo melhor no conceito da tricotomia. Ok? Legal, né? Angelologia, não é angiologia. Angiologia é coisa de veia. Você está com varizes, você vai no angiologista. Essa é uma matéria, angelologia, que vai tratar o quê? De anjo. E aí vai entender o papel do serafim, o papel do querubim, o papel do arcanjo, o papel do anjo, com base na palavra de Deus. Aí qual que aparece na Bíblia em formato de homem, qual que tem 6 asas, o que voa, o que não voa. Todos esses conceitos têm base bíblica para entender. Agora, o que os anjos são? São o quê? Mas uma das funções principais deles, que a gente vê muito na Bíblia, são mensageiros. Além disso tudo, tem anjo de guerras e tal, anjo para tudo lá. Beleza? Tem até anjo de guerra. Mas uma das funções, e aí que eu quero destacar, ela é de mensageiro. O que é isso? Várias vezes você vê, por exemplo, quando Maria foi ficar grávida de Jesus, quem que apareceu para ela? Não foi o anjo? Salve, agraciada, né? O Espírito vai descer sobre você e você vai ficar grávida. Não foi assim? O anjo trouxe uma mensagem para Maria. Várias vezes você vê o anjo trazendo uma mensagem. Agora, ó aqui, ó, liga aqui, ó. E os demônios? Eles são o quê? Hã? Anjos caídos. Anjo não é mensageiro? E os anjos caídos deixaram de ser mensageiro? Não vos maravilheis, porque o próprio Satanás tem poder para se transfigurar em anjo de luz. E Gálatas 1 fala, Paulo fala assim, olha, ainda que nós mesmos,
ou um anjo vindo do céu vos anunciar um outro evangelho, além desse, que seja anátema, que seja maldito. Assim como eu disse, eu vou repetir de novo para vocês entenderem. Paulo lá, não é eu que estou falando, não. Paulo está lá escrito lá em Gálatas 1. Assim como eu disse, vou repetir. Se nós mesmos, vai que a gente fica doidão aqui. Paulo falando, vai que eu fico doido aí no meio do caminho, começo a falar besteira aí para vocês, falar heresia, não acredita, considera eu como maldito. É isso que Paulo está falando. E aí ele fala, ou um anjo aparecer e falar um outro evangelho e entrar na área da heresia, considera esse anjo maldito. Imagina que aparece uma luz lá do céu. Aí vem uma luz dourada. Chega aqui um anjão, vestido de branco, loirão, olhos azuis. Vocês estão todos rindo, as meninas não sei aqui aí, né? Aquele anjão bonito, de 2 metros, parecido comigo assim, né? Aí, cheio daquela áurea branca, assim, ao redor branco e tal, né? E fala, eis que vos trago uma palavra do Senhor. Não é forte o negócio? Aí sabe o que vocês vão fazer? Pera aí um pouquinho. Vou falar agora. Fala aí. E me fala o capítulo e o versículo. Senão, vou te enxotar daqui. E em nome de Jesus você vai sair. Será que vai acontecer isso aí com Maomé? Com certeza. Maomé, com a Igreja dos Mormons. Testemunho de Jeová e também a Adventista, pelo fato de que eles acreditam em uma mulher que ela prega. Ellen White. Ellen White. Ellen White. Andava um anjo com ela. Então, o que acontece? Nós temos alguns conceitos para nos proteger das influências demoníacas. Paulo nos adverte que há doutrinas de demônios. Há 3 tipos de doutrina. Doutrinas de homens, fala comigo, doutrinas de homens, doutrinas de demônios e a sã doutrina. Nós temos que estar baseado na sã doutrina. Beleza? Todos vocês vão esbarrar em doutrinas de demônios. Todos vocês, e eu inclusive, nós vamos esbarrar em doutrinas de homens. Faz parte da nossa experiência. E a hora que você esbarrar nessa experiência, nessa doutrina de homens e doutrina de demônios, você vai ter conhecimento e você vai passar por essa experiência e vai sair bem do outro lado. Beleza? Ok? O outro que nós estudamos, bibliologia, que é o estudo da Bíblia, chamado Escrituras, Sagradas Escrituras, Palavra de Deus, Oráculos de Deus, o que você quiser chamar, é a Palavra de Deus. Tem uma certa referência. E nós já estudamos bastante, aí vai entender a palavra, vai abordar várias questões acerca da palavra, igual nós gastamos a aula passada inteirinha falando sobre a Bíblia. Né? Quem esteve aqui na aula passada? O que seria sã doutrina? Sã doutrina é aquela que é a exegese correta da palavra de Deus, é aquele conhecimento correto que você tira da palavra de Deus. Doutrina de homens não poderia ser uma doutrina de demônios também? Sim, mas é produzida pela própria mente humana. Nem tudo que o homem produz é diabólico. O homem natural produz, por exemplo, o hino nacional é influência demoníaca? Nós estamos proibidos de cantar o hino nacional? Não. Ele não é um hino religioso, não é um hino cristão. Está entendendo? Então tem músicas no mundo que elas são músicas feitas por homens, mas tem músicas no mundo, por exemplo, só dando um exemplo de doutrina, para vocês entenderem, que vem lá do inferno, gente. Vem lá do reino das trevas, é lá da mente de Satanás. Não é verdade? Então, ou seja, mas tem músicas que são músicas humanas. Músicas do conceito humano. Você pega uma poesia, muitas vezes, tem poesias bonitas. E o cara nem crente não é. É pecado ler uma poesia de alguém que não é crente? Não. Vocês estão entendendo? Mas passa perto. Da mesma forma que existem doutrinas de homens.
quem vai entrar para o ministério não pode casar, igual a Igreja Católica criou. É uma doutrina de homens. Está entendendo? Agora, tem doutrina que você não sabe se é de homens é do inferno. Igual, por exemplo, a Assunção de Maria, que Maria foi assunta aos céus junto com Jesus. É uma questão da Igreja Católica que surgiu depois de 800 anos. E isso daí tem desviado muitas pessoas do que? Da sã doutrina. Está entendendo? Colocando outro mediador no lugar de Jesus. Não funciona assim. Beleza? Cristologia, o estudo do papel de Cristo. Cristo não é o nome de Jesus, beleza? Jesus, ele não chama Jesus Cristo, ele chama Jesus. Apelido dele. Não é nem um apelido, é o título dele. Cristo é um título, não é um nome. Certo? Tanto é que as pessoas, não é esse o Cristo? Cristo quer dizer o quê? Ungido, enviado, Messias. É o título de Jesus, ele é o Cristo, ele é o resgatador, ele é o remissor, ele é o que salva, ele é o que nos cura, ele é o Cristo. Esse é o papel do Cristo, resgatar as nossas vidas. E aí de repente chega Jesus e fala, meu nome é Jesus, eu sou filho lá do carpinteiro, vocês me viram aí, mas eu sou o Cristo. E ele se apresentou como sendo o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar pelo Cristo que sou eu. Está entendendo? E a cristologia entende esse papel, estuda esse papel da pessoa do Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, como Salvador. Ok? Vocês estão entendendo os vários aspectos que a gente... Isso aqui é uma área, tem livros e livros escritos sobre cristologia. Então eu só estou dando uma pincelada para vocês entenderem que nós não estamos aqui sem uma influência de uma cristologia, sem uma influência de uma heresiologia, sem a influência do conhecimento e da experiência com esses assuntos. Legal isso aí? Eclesiologia. Eclésia significa reunião. Onde o significado de eclésia é chamados para fora. Quando havia, na antiguidade, quando havia, por exemplo, estava tendo um problema lá na cidade. Aqui está muito bagunçado, a turma está largando o lixo tudo na rua aqui, vamos reunir a turma para botar ordem nessa bagunça. Aí eles faziam uma eclésia. E a turma se reunia fora da cidade. Algumas regiões tinham o costume de se reunir fora da cidade. Para sair lá daquele ambiente, vamos para tal lugar e vamos fazer uma eclésia. E esse nome eclésia foi usado por Jesus para designar a questão da igreja, que é um conjunto de pessoas, é o estudo dessa reunião de pessoas em prol vamos dizer, da salvação em Cristo Jesus. Ok? Então é estudado o papel da igreja como igreja, a igreja é a solução do mundo. Qual que é o papel da igreja, a figura da igreja, como a igreja está hoje na nossa situação, dentro do nosso contexto político, social. Então tem livros e livros escritos sobre essa área. E nós estamos aqui envolvidos em todo esse processo. Qual que é o papel da igreja na sociedade hoje? Por que muitas leis não têm sido aprovadas ou têm sido combatidas, igual tem sido aí, a gente tem visto uma discussão a respeito do homossexualismo, toda hora isso está lá na mídia, está envolvendo a mídia, está envolvendo leis, está envolvendo briga no judiciário, está envolvendo briga no Senado, na Câmara. Quem que é o articulador principal dessas brigas com relação a temas que vão contra a família? Quem que é o principal agente? A igreja. Agora, tira a igreja do mundo. Pensa por um pouquinho. Tira a igreja do mundo. Quem que é que sobra? Qual é a voz que vai dizer não para essas ideias contrárias à palavra de Deus? E não é só contrária à palavra de Deus, mas é contrária à família, à sociedade,
Contrário a tudo que se entende como social. Entendeu? Imagina como é que era Sodoma e Gomorra. Pensa na situação de Ló, que dois homens que eram anjos, só que com aparência humana, entraram na casa de Ló e a homaiada foi tudo lá querer transar com o cara, os anjos. Sociedade totalmente corrompida. A Ló ainda quis dar as filhas, não quiseram as filhas não. Virgens. Hã? Filhas virgens. Virgens ainda, os caras não quiseram não. Olha, da onde saiu essa corrupção mental, uma corrupção totalmente. E nós estamos aí quase chegando nessa. Agora vai ter, acho que domingo agora tem uma parada gay lá em São Paulo, né? Tem pai, que misericórdia, o pai leva o filho para ver o rei. Olha que bonito, meu filho, olha lá, que Se não me engano, festa. tem até investimento estatal na parada ali. Pois é, deve ter também. Mas você tem? Não sei se tinha. Então, ou seja, é uma coisa assim complicada. E qual que é o papel da igreja numa situação dessa? Vocês estão entendendo a importância de como nós temos uma identidade como igreja? Não estou falando de IBN, não. Estou falando de igreja. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 27. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O que é isso aqui? Está ajudando. Isso não é igreja, não. Isso aqui é um prédio aqui, desenhado, uma casinha. Isso aqui, ó, não é igreja. A IBN do Cristo Rei é uma entidade jurídica, ela é uma pessoa jurídica. Mas na sua essência, a IBN do Cristo Rei, ela não é uma igreja. Pode vir alguém e fechar isso aqui. Vamos fechar isso aqui. Tá, beleza, pode fechar. Nós vamos tudo ali para debaixo da árvore. Onde é que está a igreja que reunia aqui? Está ali, ó, está aquele povinho lá. A igreja, a hora que a gente sai daqui, aqui deixa de conter a igreja. A IBN do Cristo Rei é esse prédio que contém a igreja. Está entendendo? Nós somos igreja. E quando usa esse termo chamados para fora, eu acho legal, porque é chamados para fora desse mundo. Nós não somos chamados para ficar dentro do mundo, sendo dominados pelo mundo. Nós estamos fora do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Vocês conseguem entender isso daí? Então, ou seja, a igreja verdadeira é a noiva e o corpo de Cristo. Não é esse prédio. É o conjunto de pessoas salvas e transformadas por Cristo. Isso que é a igreja. Tem gente que está com o nome escrito aqui ó, no hall de membros, não vai para o céu. Ah, é verdade? Eu acredito que tem. Está entendendo? Teve gente que já fez coisas absurdas aí, o João deve ter ouvido de vez em quando aí. Pais conversando. De vez em quando ouve aí os pais conversando alguma conversa aí, de ouvir coisas seríssimas, que acontece com gente que está com o nome no hall de membros aí. Você fala, como é que a pessoa pode entender isso? Tal. Hoje saiu na mídia aí um obreiro da Assembleia aqui em Cuiabá, que foi pego no flagra, né? Estuprando uma criança de 7 anos aí. Gente, isso aí degrada até com o próprio nome da instituição. Olha lá, obreiro da Assembleia de Deus. Aí vai sair no noticiário e fala, o crente. Degrada por todos nós. Agora, uma pessoa dessa, você acha que ele é salvo? Sim ou não? Por esse simples rótulo. Vamos supor que ele arrependeu, perdoou, não vou entrar nessa questão da restauração. Mas uma pessoa que morre numa condição dessa daí, você acha que ele foi para o céu? Olhando simplesmente pelo crivo da palavra, cara. Entendendo? Beleza? Escatologia vem de escatos, que é o estudo das últimas coisas. Nós falamos bastante sobre isso daí. Você vai para o céu ou vai para o inferno? Tem inferno? Sim ou não?
Ah, e quando eu morrer, o que acontece? Escatologia. Ah, Jesus volta quando? Escatologia. Tem milênio? Escatologia. Tem esse tal de arrebatamento? Escatologia. Os mortos vão ressuscitar? Escatologia. Então a escatologia trata de todos esses assuntos. Quem não assistiu essa aula, está tudo lá no meu Facebook lá, viu? Nós estamos gravando as aulas, está lá no Facebook, dá para olhar lá. É bem legal. Ética, lembra que eu falei da ética? Ela vai justamente tratar dessas questões. E aí, pena de morte? Você é a favor ou contra? Favor. Estava dando uma palavra agora, há uns 4 semanas, lá na UFMT, para os universitários. E aí perguntaram para mim, se você fosse juiz num país que autoriza a pena de morte, você ia decretar a pena de morte? Eu falei, sim, eu ia decretar a pena de morte. Senão eu seria um juiz injusto. Só que eu pregaria a palavra para ele, e depois mataria ele para não desviar. Ele não desvia. Mas se aplicaria a pena de morte dentro do contexto, não estou falando de matar, gente. No Brasil não tem pena de morte. Não, vou matar você, você matou. Não existe pena de morte, não pode matar. Nenhum juiz pode decretar a pena de morte aqui. Então, sem a gente entrar nesses temas, mas você está vendo que isso aqui precisa de uma resposta. A igreja muitas vezes tem que se posicionar. E esse aqui? Qual que é a posição da igreja em relação ao aborto? Uma pessoa que sofre um estupro. Não é forte esses temas? Não é um tema que precisa de ter não dá para dar uma resposta simples. Então, quem estuda isso daqui está dentro do estudo da ética. Preconceito. Como lidar com a questão homossexual hoje que está tão presente? O fato da igreja ter uma opinião contra a prática homossexual, da mesma forma, ela tem uma opinião contra uma pessoa casada ter relacionamento sexual com outra pessoa casada. Da mesma forma como a igreja tem um posicionamento claro com relação a jovens não casados, jovens ou pessoas não casadas que estejam tendo relação sexual. Mudou de homossexualismo para adultério, para fornicação, a nossa posição é a mesma. Só que a mídia nos taxa de homofóbicos. A raiz da palavra homofobia é medo de homossexual. Alguém aqui tem medo de homossexual? Ninguém tem medo de homossexual. Eu já evangelizei vários homossexuais. Inclusive eu escrevi um artigo que eu amo os homossexuais a ponto de dizer que eles vão para o inferno. Porque quem não ama não está nem aí se eles vão para o inferno. Não gosta dele mesmo. Que vá mais para o inferno. Agora a gente não, a gente se importa. Está entendendo? Então a questão do preconceito ela é muito forte. E nós precisamos de ter uma resposta com relação a essa questão. E aí, imposto? Nós temos que pagar imposto? Até onde nós temos que pagar imposto? Um picolezeiro que vai vender carne, ele é crente. E aí? Ele não paga imposto. A pessoa, o irmãozinho, monta lá um baguncinho ali na esquina e não está pagando imposto. E aí, ele está em pecado? Entendeu? Não precisa de uma resposta? Ah, mas eu não tenho dinheiro para montar uma empresa, estou desempregado e estou aqui vendendo pipoca. Como é que nós vamos fazer, gente? Bebida, mentira, e aí? Nós estamos lá na Coreia do Norte. Gente, são coisas que precisam. Você está lá na Coreia do Norte, você acabou de sair de uma reunião lá com os crentes lá, tudo escondido, e chega a polícia e fala, onde você está? Estava no supermercado. Ai, que novo. E aí? Você é mentiroso? Vocês estão entendendo que, graças a Deus, nós não estamos num ambiente desse. Mas você está vendo que isso aqui pegaria dentro de um outro contexto? Mas no caso, se você omite também é errado, né? A omissão também, no caso, No seria... nosso contexto, sim. Tiago 4,17 fala, se você sabe o bem que você deve fazer e não faz, você comete pecado. Pecado não é só o que você faz de errado. Pecado é quando você não faz o que é certo. Entendeu?
Guerra. E aí, a gente pode ir para guerra? Entendendo? Ah, não pode ser polícia militar. Ventura é polícia militar, e aí? Quer dizer que se apareceu o ladrão lá, ele é armado lá, ô senhor ladrão, por favor, desça daí, vem cá que eu quero te prender. E aí, você acha que o Ventura não vai pegar um revólver e não vai agir em prol do que? Daquilo que ele foi constituído? Se tem um ladrão na sua casa, você chama lá, aparece o Ventura lá e vai evangelizar o ladrão está querendo matar lá e tal e tudo. Para de evangelizar o cara, prende esse cara logo. Ou seja, porque você é preso, evangeliza. Tá entendendo? Ou seja, a ética. Aqui está a minha redação sobre ética, professor. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Suborno. Ninguém nunca deu essa ajeitadinha, né? Vai pedir alguma coisa pro pai, né? Ô paizinho, o senhor é tão lindo. É tão lindo. Quanto você quer, meu filho? Escreva na lousa a palavra ética. Ih, roubaram o jeito. Gente, outra aula muito interessante é a geografia bíblica. Quem já ouviu falar de Moab, povo Moab? Pois é, eles são descendentes de quem? De onde eles vieram? Onde eles estavam situados? Então, ou seja, da mesma forma como a geografia ela explica muitas origens de polo, circulação e essas questões, a geografia bíblica também faz parte dessa aula. Lá na teologia eu assisti uma aula muito legal lá com o pastor Reinaldo Camacho. Rapaz, mas ele te leva numa viagem ali que você fica show de bola lá. Ele pega desde Gênesis lá e ele vai mostrando a formação dos povos e você vai entendendo muito dos contextos ali. Por que existe a guerra contra Moab, os cananeus? Quem eram os cananeus? Por que os cananeus tinham que ser expulsos da terra prometida? Por que eles se alojaram lá? Para onde que foi Ismael? E entra uma briga boa aí, ó. Os palestinos que ficam falando que a terra era deles e Israel expulsou eles de lá, é verdade ou é mentira? Está entendendo? Então, ou seja, onde que você vai descobrir isso? Nessa matéria de geografia bíblica. Hermenêutica, outra aula que a gente estudou. Dentro da hermenêutica nós temos a exegese e a exegese. Lembra o que é exegese? Quem lembra o que é exegese? Fala. Não, eu lembro, né? Não. Exegese. Fala comigo. Exegese é tirar do texto o que o texto quer dizer. Beleza? Exegese é o correto. Exegese é você tirar do texto o que o texto quer dizer. Agora fala comigo. Exegese. Exegese. Exegese é. Fala, professor. Exegese é. Fala. Tirar do texto o que eu quero dizer. Entendeu? Vocês querem ver uma exegese legal? Quer ver? Nada a ver. Quem já ouviu essa frase? Pode apostar que a maioria dos nada a ver vem seguido de uma exegese. Que é uma justificativa para fazer aquilo que você sabe que não deve fazer. Aí pega até base bíblica lá. O cara adultera e fala, mas Jacó tinha um monte de mulher, por que eu não posso ter duas? Salomão teve 1000, eu só quero 2. Está entendendo? Davi teve outras e era um homem segundo o coração de Deus, tendo um monte de mulher. E eu só porque eu tenho 2, eu vou deixar de ser um homem segundo o coração de Deus? Se esse cara mudar para um país que é permitido ter várias mulheres. E aí nós vamos ter que entrar com a ética. Por exemplo, você vai evangelizar uma tribo de índio onde é costume o cara ter mais de uma mulher. E aquele cara que tem 3 mulheres, que tem lá 20 filhos, toda a família dele converte. E aí? Vocês estão entendendo? Eu vou dar a minha resposta sobre isso, para vocês não ficarem muito cabreiros. O padrão de Deus é 2 em 1. Por isso deixará o homem, se
odiará a sua esposa e serão ambos uma só carne. Jesus falou, no princípio não era assim. O princípio é dois, um homem, uma mulher e uma só carne. Esse é o princípio de Deus. Ok? Paulo fala que aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que ele seja marido de uma só mulher. Por quê? Porque naquela época tinha gente com mais de uma mulher. Cuidar de uma já dá trabalho. Como é que o cara cuidar de uma e cuidar da igreja deve dar trabalho? Imagina um cara com duas mulheres e querer cuidar da igreja. Tá bom. Está entendendo? Se eu chegasse numa tribo e tivesse essa situação, Zé Luiz, não teria problema de considerar todo mundo salvo e deixar eles naquela condição. Alguns orientam para que a pessoa escolha uma mulher. Algumas igrejas, quando chegam numa situação dessa, orientam para que ele estabeleça um vínculo sexual apenas com uma mulher. Eu, Zé Luiz, acho que eu largaria essa situação, mas não consagraria uma pessoa dessa para ser um líder evangélico ali na sua comunidade. Mas por que o senhor manteria desse jeito? O cara já está lá daquele jeito. Salvação em Cristo. A Bíblia, vamos dizer, de uma certa forma, orientaria, como Paulo orientou, para que aquele que almeja o episcopado seja marido de uma só mulher. Então, ou seja, dentro de um contexto histórico-cultural da época de Jesus, havia homens com mais de uma mulher. Mas isso também tem a ver com o nosso coração caído do homem. Nós não estamos falando do nosso contexto Brasil nessa comunidade. Nós estamos falando de uma cultura específica, onde é costume essa situação. Entendeu? Eu, José Luiz, não mexeria com essa formação familiar. Não colocaria um problema para essa questão. Ok? Agora, para não deixar isso na dúvida, estou falando se eu entrasse numa situação dessa e eu tivesse que tomar uma decisão, se eu estivesse lá no meio do mato, não tivesse condição de contactar aqui com o pastor Oswaldo, então a conversada com ele, eu tomaria essa decisão. Ok? Estou entendendo? Estou isolando os casos. Uma impossibilidade, eu lá estaria tranquilo com a minha fé e com a fé deles dessa situação, tomariam ceia, para mim está de boa. Só botaria uma ordem para não. Você vai um dia numa, outro dia outra, mistura as coisas, não vai também não. Mas, dentro de um contexto de igreja, nós temos o quê? De novo. Pastor Oswaldo, fui lá no meio do mato, lá, achei uma tribo que não tem nenhum contato. Lá os caras têm 3, 4 mulheres cada um. E lá todo mundo aceitou Jesus. E agora? O que a gente vai fazer? Não, vamos marcar uma reunião aqui, vamos chamar o pastor de meio, o pastor tal, e vamos estabelecer e vamos analisar, orar e dar uma resposta para essa situação. Ficou legal? Vocês estão entendendo? Ética. Por isso que tem uma matéria chamada ética, que não é uma resposta simples. Não dá para a gente ter uma resposta simples. Agora, todas essas respostas passam por princípios. Beleza? Então, na hermenêutica, a gente estuda como extrair, como interpretar a Bíblia corretamente. Para você não cair nas doutrinas de homens e nem cair nas doutrinas de demônios. Beleza? Então tem muitas questões, às vezes, quando vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma ideia com relação a alguma coisa, pergunta para mim. Manda no WhatsApp lá e tal, tem muita gente que pergunta, isso aqui, tal, essa questão. Entendeu? E essa matéria aqui, ela é uma proteção que todo mundo que se dedica ao estudo da palavra de Deus tem que primar por esses princípios. Tem uma aula inteirinha sobre isso também lá no Facebook, dá uma olhada lá, que é bem legal. Qual que é essa matéria aqui? Chuta aí. Vocês nunca? Quem era criancinha aí participava? Quando vocês viram isso aqui, o que vocês sabiam que ia ter? Exatamente. História bíblica. A história bíblica estuda os acontecimentos que envolveram a nação de Israel e outros povos citados na Bíblia. Ela dá um contexto histórico-cultural.
ela amplia o entendimento. Lá dentro dessa aula de hermenêutica, nós explicamos bastante sobre esse contexto histórico cultural. Vocês querem ver uma importância de entender a história local? Paulo fala para a igreja de Corinto que é bom que a mulher tenha cabelo crescido. Deixa eu ver se está todo mundo aqui com cabelo crescido. Todo mundo tem cabelo crescido. E a Rebeca tem cabelo mais curto. Não sei se ela puxar. Se ela puxar, aí vai ganhar alguns aí. E aí? É pecado ter cabelo curto? Mas por quê? Se Paulo na carta fala bem claro que é para as mulheres terem cabelo crescido. E aí, para resumir, a história, e você entender a história local, te dá mais luz a esse entendimento. Para vocês não ficarem na dúvida, naquela região, as mulheres que tinham cabelo curto ou careca eram prostitutas. E dentro do nosso contexto hoje, existe essa discriminação. Quando você vê uma mulher de cabelo curto, você fala, ela é uma prostituta. Aqui no Brasil a gente associa isso, então vocês estão liberados. Agora, lá no Paquistão, eu até mostrei nessa aula um slide. Lá no Paquistão existe essa cultura. As mulheres de cabelo curto, que não estão com véu, elas são consideradas impuras, são consideradas mulheres da vida. Aí se vocês forem lá para o Paquistão, o que vai acontecer? Vocês vão andar com véu. Ah, mas isso é um contexto, mas você está num contexto histórico-cultural, entenderam? Entenderam? Ah, eu vou lá no grande templo, lá no culto da Assembleia de Deus. Como é que você vai lá? Não vai de mini saia igual algumas meninas dele. É uma saia embaixo do joelho, vai lá, tira os brincos lá, não precisa. Ou seja, vai com respeito ao ambiente onde você está inserido, vocês entenderam? Não vai agredir, não, eu vim aqui do meu jeito, eu sou desse jeito, Deus me aceitou desse jeito. Isso é pecado, gente. Se você sabe o bem que você deve fazer e não faz, é pecado. Não é mais legal? Você vai participar de um culto lá na sede da Assembleia de Deus. As mulheres sentam de um lado, os homens sentam do outro. Aí não, quer sentar aqui, sentar aqui. Vocês estão entendendo como é que funciona o Evangelho? Homilética. Nossa, está acabando. Homilética, do grego homilia. Uma aula que explica como você se posicionar bem, como você falar, sua retórica. A impostação de voz. Então você vai aprender todos esses segredos. De como falar bem em público, como se fazer ser ouvido. Isso é uma aula que é dedicada a essa situação. Tem alguns cursos aí também de como falar em público. Então, ou seja, tem cursos aí, a arte de falar em público. É legal, se você tiver a oportunidade de aprender, de fazer, faça. Beleza? Tipos de sermão, esse é legal. Vocês me dão mais 5 minutos aqui, ó. Primeiro, vocês vão ligar agora, ó, quando vocês ouvirem alguma pregação na terça-feira, na quinta-feira, no domingo lá, fica de olho com isso aqui, ó. Ah, ele está com um sermão temático. O que é um sermão temático? Como o próprio nome diz, já é um tema. Pega o tema e manda ver sobre aquele tema. Por exemplo, Jesus chorou por causa do homem, Jesus chorou por causa de uma cidade, Jesus chorou por causa do mundo, certo? Então Jesus chora. Aí todo crente pode chorar? Pode chorar. Homem chora? Chora. Jesus chorou. Aí você vai fazer uma pregação temática, um sermão temático sobre Jesus chorou. Aborto, você pode fazer um sermão sobre a questão do aborto. Ok? Então quando vocês verem um pregador falando sobre um tema, o tema da minha mensagem é tal. Nem sempre quando ele fala o tema da minha mensagem é tal, é um sermão temático. Porque o sermão temático não é porque tem um tema. O sermão temático é porque ele está dentro dessa abordagem aí. Beleza? Outro, textual. Esse é um sermão bem legal. Todas as divisões derivam do próprio texto. Por exemplo, reverência para com Deus em Apocalipse 14:7. Lá fala, temei a Deus, dar-lhe glória e adorai-o. Você pegou um texto e analisou aquele texto.
de uma forma, é como assim, ele abre a sua Bíblia aí, vamos aqui na nossa pregação, aí você lê aquele texto e depois pode fechar a Bíblia, e o cara desanda a falar. É um sermão textual, de um texto só. Ele pode usar outros textos? Pode usar outro texto, mas ele está centrado naquele texto. Lembra quando eu falei daquele do... Vou pular aqui, senão nós vamos tomar bastante tempo. Certo? Então, aqui um exemplo. O expositivo, ele é diferente do textual. Por quê? Porque ele é mais longo e ele apresenta uma história de doutrina. Por exemplo, a importância do cristão para o mundo, Mateus 5. Vós sois o sal da terra, está lá no versículo 13. Vós sois a luz do mundo, versículo 14. Resplandeça a vossa luz em boas obras, versículo 16. Quem já viu esse sermão expositivo? Quando que você já viu? Pastor Júnior pegando, ele gosta de pegar e assistir. E na quinta-feira, o pastor Oswaldo? Já viu que o pastor Oswaldo pega lá um salmo e vem abordando? Então, quando ele estiver lá falando, não, o pastor Oswaldo está com um sermão expositivo hoje. Está entendendo? Então, ó, não é legal isso aqui, saber dessas questões aqui? Outra coisa, essa vale para vocês, em Dicas de um Bom Sermão. Título, introdução, desenvolvimento, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e conclusão. Onde vocês já estudaram isso aí? Aonde? Redação. Qualquer coisa que vocês forem apresentar, introdução, desenvolvimento, 1, 2, 3, ou 3, 4, 5, vai depender do momento. E a conclusão. Guarda esse segredo, a introdução tem que despertar a atenção. Tem que ser aquela frase, aquele parágrafo que você vai cativar o leitor a continuar a ler. Então, ou seja, na hora da redação lá, se preocupa com a introdução. É onde que você vai ganhar uma melhor análise ou você já vai... Nós queríamos falar aqui de um tema aqui, pronto, não vai nem lembrar de dar zero na redação, não vai nem possível lá. Beleza aqui? Introdução, desenvolvimento, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Lá na redação do Enem, você não precisa colocar ponto 1, ponto 2, mas se você conseguir deixar perceptível pelo menos uns 3 pontos, você vai ganhar uma pontuação boa. Você vai fazer um estudo ali, vai pegar lá nos adolescentes ali, ou vai dar uma oportunidade, ou vai passar o estudo, lembra de considerar isso daí com esses 3 pontos. Ah, pode ser 2? Pode ser 1? Pode. Igual lá no Pilates, tem lá 10 minutos, né? 10 minutos. Eu não tenho muitas vezes fazer 3 pontos, faz um só. Ok? É legal isso aqui? E nós temos que atentar para isso aí. Vocês vão ver muito isso aqui na igreja. Ó, o meu tema é tal. Eu queria falar sobre 3 pontos dessa coisa. Quem já ouviu o pregador falar sobre isso? O Renato sempre faz assim. O Renato sempre fala os pontos. Então, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Às vezes você vai falar das 3 coisas que não precisa. Amartiologia. Amartiologia. Grego amartia, pecado, transgressão, praticar o mal. Estuda o seu pecado, a sua origem e a sua restauração por Cristo. Uma doutrina chamada amartiologia. Por isso que todos pecaram. Esse pecado vem do amartano, essa palavra grega, certo? Errar o alvo. Ou seja, essa área vai entender por que é que nós estamos aqui do jeito que nós estamos. O pecado entrou por causa de um homem chamado Jesus, ele saiu. Amém? Missiologia, estuda a grande comissão dada por Jesus, é a preocupação teológica com a obra missionária. O principal propósito da teologia deve ser a realização de missões. Gente, vocês estão aqui para ser missionário. Ah, não, eu não vou lá para a África, eu quero ficar perto do meu pai e da minha mãe. Primeiro que você não sabe como que Deus vai mover. Segundo, que todos nós temos uma ordem de pregar o Evangelho aonde nós formos. A missiologia ela já estuda esse aspecto de uma forma mais abrangente, mais aprofundada, dentro de um aspecto de missão. Inclusive aborda a missão transcultural. Seria você ir para uma outra cultura. Ok? Disse Jesus ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Paracletologia. Fala comigo, paracletologia.
é o estudo sobre o Espírito Santo. Também tem a pneumatologia. Pneumologia é de pulmão. Pneumologia é o cara especialista em pulmão. Pneumatologia é o cara especializado no Espírito Santo. Ok? Vem do grego pneuma, derivado do verbo pneu, que significa soprar, vento, soprou-lhes os espíritos, pneuma. Ok? Então, nós vamos entender qual que é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo pensa, o Espírito Santo é Deus. O que o Espírito Santo Deus está fazendo nos nossos dias? Então, você vai estudar sobre isso daí. Sociologia é um estudo das interações sociais, como formar um grupo. Já ouviu a ovelha negra do grupo? A gente estuda isso na sociologia. Se você tiver 10 funcionários, vamos dizer que você tem uma linha de produção. Vamos lá, o Jairo, que tem lá a fábrica de salgado. Aí ele tem 10 cozinheiros. 10 cozinheiros. Cada cozinheiro produz 100 coxinhas por hora. Aí tem um cozinheiro que produz 200 coxinhas por hora. Quem que ele vai mandar embora? Que produz 200. Por quê? Porque ele está trabalhando em conjunto. Está entendendo? Por quê? Ele vai ser combatido, a turma vai falar, deixa disso, você está trabalhando demais, tal. É o que acontece no órgão público. Ou seja, a sociologia vai tratar dessas teorias de grupo, de como é esse ambiente social. Né? Você já ia querer promover o cara para gerente, também tratar isso aí. Ok? Gente, é isso aí. Beleza?